hoje aqui no bate-papo da TV Exemplo com a gente, temos aqui a doutora Mara Kinoshita, ela que participou efetivamente aí, né, defendendo um dos réus no caso dos PMs que foram julgados nesta quinta-feira aqui em Indaiatuba. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o caso, né? Eu quero fazer você muito bem-vinda, doutora, muito obrigada por participar aqui da TV Exemplo e quero já começar perguntando, explica um pouquinho para a gente de toda a história, né, para que o nosso telespectador entenda um pouquinho o que aconteceu. Eu que agradeço estar aqui a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder falar um pouquinho desse caso que o público ficou sabendo, né, um caso que ocorreu em 2010, no dia 12 de abril de 2010, ali perto da Fazenda Espírito Santo, aonde um empresário, até o momento, tinha sido executado, levou 7 tiros, né, na região da cabeça e do tórax. E depois ficamos sabendo que foram através desses 2 policiais, que foi o Adilson e Tiago Pedersoli. Eu fui advogada no Tribunal do Júri, que ocorreu ontem, pelo réu Tiago Pedersoli. E no caminho do processo, quando tudo começou, caminhava-se por um latrocínio. Achava-se que estava fazendo, que ele foi morto para poder roubar, né? Então seria um roubo seguido de morte. Aí nos fatos, depois, quando o Tiago foi preso, que ele ficou também sabendo do fato do qual ele estava sendo processado, que ele foi narrar direitinho, confessar por que ele estava lá, qual foi a sua participação, e aí passou para um homicídio duplamente qualificado. Esse é mais ou menos o resumo do processo, que correu pela cidade inteira. A vítima não era da cidade de Indaiatuba, a vítima era da cidade de Capivari, e havia mais envolvidos, né? Envolvia 3 policiais, na verdade, que seriam o Tiago, o Adilson Soares e o Olival Nogueira, e o Sandro, que era funcionário da vítima. Então, nesse fato, como os processos ficaram muito grandes, muita testemunha, muitas provas, o que aconteceu? A juíza desmembrou os processos. Foram 2 réus para um lado e outros 2 que ainda vão ocorrer os seus julgamentos. E esses 2 réus, que seriam o Tiago e o Adilson, receberam ontem no tribunal, que levou mais ou menos 10 horas nesse julgamento, a sua sentença já determinada. A princípio, né, no primeiro momento, ali, quando começou a se investigar esse caso, foi acusado latrocínio e realmente o Tiago não sabia ali o que ia acontecer. Ele foi chamado ali de última hora para participar? Sim, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, os outros 3 réus concordaram entre si para poder eliminar a vítima e ter algum lucro, algum objetivo, alguma ideia principal. E o que aconteceu? Tiago, naquele dia, estava trabalhando normalmente, foi quando o amigo dele, Adilson, chamou ele para poder fazer a execução, porque o outro policial, Nogueira, tinha desistido de executar. Aí, como que ele fez? Ele chegou lá e falou que ele estava correndo risco de vida, que o cara explorava jogos de azar, né, os caça-níqueis, que é proibido aqui no Brasil. A gente sabe que os jogos de azar é proibido, é uma infração penal. E aí, o que ele fez? Ele falou, eu estou sendo ameaçado, a minha família está sendo ameaçada, você tem que me ajudar. Tanto que o Tiago teve um curto tempo para falar se fazia ou não fazia. Isso levou uma média de 30 minutos. Ele saiu do serviço dele, era mais ou menos umas 8h30, e o delito ocorreu às 19h34. Então, quer dizer, nós temos aí uns 30, 40 minutos no máximo para ele fazer tudo isso. Aí ele foi para ajudar um amigo. Então, por isso que a nossa tese, eu ainda defendo e ainda falo, que o fato do Tiago ter ido ali seria um homicídio simples, não qualificado. Ele não teve, ele não planejou a morte da pessoa, entendeu? Ele não fez uma emboscada, porque esse crime trata-se de uma emboscada. Arrumaram um lugar bem deserto, tranquilo, que é ali no aterro sanitário aqui da nossa cidade, ao lado da Fazenda Espírito Santo, né? Então, de noite. E Sandro estava com ele. Sandro era funcionário desse empresário, entendeu? Aí, quando estavam voltando para a cidade deles, o que Sandro fez? Pediu para o empresário parar para ele poder urinar. E o empresário parou ali. Ele parou para Sandro poder urinar, foi quando os outros 2 chegaram, foi o Adilson e o Tiago. Mas os 2 são réus, confesso, nesse caso. Exatamente, e por isso eles receberam, na verdade, 16 anos, né? Foi a pena que eles levaram, mas como eles confessaram, essa pena foi diminuída e também como eles já cumpriram boa parte, eles vão ter que cumprir aí em regime semiaberto.
Sim, a pena foi, na verdade, ela deu a pena, né, um pouquinho acima do mínimo legal, porque nesse crime de homicídio qualificado a pena vai de 12 a 30, ela aumentou um pouco a pena por eles serem policiais militares na época, entendeu? Aí quando ela foi calcular a pena, a juíza verificou também a confissão espontânea, que já dá um direito de redução de pena para eles, e foi tirado o tempo que eles já ficaram no regime fechado, porque o delito já ocorreu por praticamente quase 9 anos. Então, eles foram reduzidos e a pena agora ficou em 13 anos e 4 meses. Tirando o que eles já têm, hoje eles já estariam num regime semiaberto, através da nossa lei de execução penal. E é exatamente por isso que vocês não vão recorrer, porque a intenção até seria recorrer, porque o Thiago, como você disse, não participou aí do planejamento do crime. Mas como ele já ia também pegar o regime semiaberto, vocês vão deixar por isso mesmo. Sim, o processo, na verdade, pertence a ele, né? Nós somos só o instrumento para poder fazer o processo. Então, essa decisão seria do próprio réu. Ao meu ver, ele não cometeu o homicídio qualificado, ele cometeu o homicídio simples e devia pagar a pena pelo homicídio simples, porque a redução da pena é pouca. Do simples, ele vai de 6 a 20, e já o qualificado vai de 12 a 20, entendeu? Então, a pena aumenta um pouco nesse sentido, mas ele não planejou, então ele não teve. Mas o réu, em si, ele decidiu não recorrer. Então, a gente vai fazer o desejo do réu, é não recorrer. Mas, para mim, ele não foi 100% fiel, ele deveria responder só pelo homicídio simples. Quero agradecer, doutora, a sua participação aqui com a gente. Nós vamos aguardar aí mais informações, porque como a doutora disse, tem mais 2 pessoas que ainda vão ser julgadas, né? Mas quero agradecer muito mesmo a sua presença, ter explicado aqui pra gente um pouquinho mais sobre esse caso e seja sempre bem-vinda aqui na TV Exemplo. Eu que agradeço a TV Exemplo por abrir esse espaço para que a gente da área de direito consiga falar, porque a sociedade, como trata-se de um júri popular, é o povo, é a cidade que julga. E o povo tendo conhecimento da sua própria cidade, o que ocorre dentro da sua cidade, a sua decisão. Então, é um canal aberto e eu que agradeço essa grande oportunidade. Então, nós vamos ficando por aqui com mais esse bate-papo na TV Exemplo.